Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula, essa é a nossa aula de número 7 da disciplina Direito Processual Penal 3 do curso de Direito da FACAP. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Eu peço que vocês acompanhem a plataforma Moodle, onde lá a gente faz a postagem das informações sobre. Eu posto os links das aulas, o material para vocês acompanharem as aulas e também informações sobre avaliação. Inclusive já agendei a nossa segunda avaliação, coloquei lá no portal, que é o nosso portal oficial. Então peço que vocês acompanhem por lá, certo? Vamos falar aqui hoje sobre o procedimento comum sumaríssimo. Nós vamos encerrar o procedimento sumaríssimo na aula de hoje e vou gravar mais algumas aulas para falarmos sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri, para assim a gente concluir o nosso conteúdo de Direito Processual Penal 3, ok? Então nós estudamos nas aulas anteriores o que eu chamei de... nós iniciamos o estudo de procedimento sumaríssimo falando da fase preliminar. Tá? Nós estudamos primeiro a análise constitucional dos juizados, a previsão constitucional, legal, os princípios norteadores do juizado especial criminal. Depois passamos para aquilo que chamamos de fase preliminar, ou da justiça consensual no âmbito criminal, onde se busca por meio da conciliação, e aí nós temos a espécie, nós temos a composição civil dos danos ou a transação penal, onde se busca a não instauração de um processo criminal contencioso, tá? Se almeja ali a não aplicação de uma pena privativa de liberdade, seja por meio da composição civil dos danos ou por meio da transação penal. Nós estudamos todo esse procedimento que se chama de fase preliminar ou de audiência preliminar. Agora nós vamos estudar, fazer aqui a análise do procedimento sumaríssimo na sua fase judicial ou fase contenciosa. Tá? Então, não sendo realizada a composição civil dos danos, seja porque o autor do fato não concordou com a proposta ou não houve um acordo a respeito da proposta de composição civil dos danos, ou porque não compareceu à audiência preliminar, ou se não foi feita a proposta de transação penal por faltar os requisitos subjetivos e objetivos que nós vimos também nas aulas anteriores, ou porque o autor do fato não concordou com a proposta, não sendo realizada, portanto, essa conciliação, seja por conta da composição civil ou da transação penal, aí nós teremos o início do processo judicial criminal numa fase que nós chamamos de fase contenciosa. Tá? Então, ocorrendo um fato delituoso, o primeiro ato a se dar início aí por meio de uma peça inicial, que é o oferecimento da peça acusatória, tal como nos procedimentos comum ordinário e sumário se inicia com o oferecimento da peça acusatória. Qual é a distinção em se tratando de procedimento comum sumaríssimo? Tá? Primeiro, que todo esse procedimento ele é previsto na Lei 9.099/95. É um procedimento, portanto, previsto em lei especial. Tá? Mas lembrando que o procedimento comum ordinário, tal como previsto no artigo 394, pode ser aplicado de forma subsidiária. Então, alguns institutos, algumas regras do procedimento comum ordinário serão também aplicadas no procedimento sumaríssimo. Então, eu coloquei para vocês aqui um material, tá?
tá? Que fala exatamente desse, ou pelo menos eu coloco para você aqui os pontos específicos do procedimento sumaríssimo, tá? Então, a primeira coisa que nós temos é o oferecimento da inicial acusatória. Do que se distingue do procedimento comum ordinário ou sumário? É que a peça acusatória aqui pode ser oferecida de forma oral, tá? Então, a regra é essa. Enquanto nos procedimentos comum, ordinário e sumário, a inicial acusatória é feita por petição escrita, no procedimento sumaríssimo, a regra é que essa peça seja ofertada de forma oral. Então, na própria audiência preliminar, em que se não se obteve ali a conciliação, seja por meio da composição civil ou da transação penal, não se chegou a nenhum desses tipos de acordo, o Ministério Público, na ação penal pública, ou o querelante, na ação penal privada, já vão oferecer oralmente a inicial acusatória, ou seja, denúncia ou queixa-crime. Tá? E essa denúncia ou queixa-crime será, obviamente, lavrado um termo, ou seja, será ali, na própria audiência, será lavrado um termo dessa inicial acusatória, e o representante do Ministério Público ou o querelante irá assinar o termo da auta de audiência, que já consta ali a inicial acusatória. E aí, cópia dessa inicial acusatória será entregue ao autor do fato, e ele já será naquele momento citado. Tá? Então, essa é a regra geral em se tratando do procedimento sumaríssimo. Então, aqui acompanhando, vou mostrar para vocês aqui o material, para que vocês possam acompanhar. Então, nós temos o oferecimento da inicial acusatória, tá? E o artigo 77 da Lei 9.099 prevê: na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, é o caso de não houver, por exemplo, uma pena não privativa de liberdade no caso da transação penal, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76, ou seja, não se chegou a um acordo, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, o que são diligências imprescindíveis? São, por exemplo, determinadas matérias em que o Ministério Público precisa de outras provas para poder oferecer a denúncia, se é para demonstrar materialidade, se é para poder colher indícios de autoria. Então, o Ministério Público pode, por exemplo, requerer à autoridade policial que faça algum tipo de diligência antes de oferecer aí a inicial acusatória. Então, se não for o caso de o Ministério Público requerer diligências indispensáveis, ele já tem que fazer a denúncia de forma oral. E dessa denúncia será lavrado o termo, o que prevê aqui na Lei 9.099. Veja aqui o parágrafo 1º diz: para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 dessa lei, com dispensa do inquérito policial, dispensar-se-á do exame de corpo do delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Então, veja só, nós sabemos que, como toda inicial acusatória, e também neste caso do procedimento comum sumaríssimo, é necessário que se observem os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, eu preciso ter ali, a peça acusatória precisa ter a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, classificação do crime, rol de testemunho quando necessário, né? E também o Ministério Público precisa demonstrar ali a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria. Como a gente sabe,
em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, não se instaura inquérito policial, e sim o que nós chamamos de termo circunstanciado de ocorrência. Então, pode acompanhar essa inicial acusatória esse termo circunstanciado de ocorrência, e não é necessário, portanto, o inquérito policial. E para demonstrar a materialidade, é o que diz aí o parágrafo 1º do artigo 77, naqueles crimes que deixam vestígios, não é necessário o exame de corpo de delito, podendo ser aí demonstrada a materialidade por outros elementos, como por exemplo, boletim médico ou prova equivalente, como no crime de lesão corporal de natureza leve. Não precisa ser um exame de corpo de delito, que seria como principal elemento do corpo de delito, seria uma perícia traumatológica. Poderia ser, por exemplo, um boletim médico ou um relatório médico, ou uma determinada demonstração que houve aquele atendimento médico, a pessoa sofreu aquela lesão, já é o suficiente para demonstrar materialidade nesse tipo de infração penal, por ser, como a gente viu no início do procedimento comum sumaríssimo, ele se rege por princípios como simplicidade, informalidade, e se busca aqui, obviamente, a celeridade. Então, a lei diz que não é necessário o exame de corpo de delito, podendo ser substituído por boletim médico. Isso é um exemplo que a lei dá no caso de um crime que se aí, por exemplo, uma lesão corporal. Tá? É o exemplo que a lei dá, mas podemos ter outras hipóteses em se tratando, a depender do tipo ou a espécie de delito, ok? Então, quanto às testemunhas, a lei diz que também poderá ser indicada já na inicial acusatória, seja denúncia ou queixa-crime, o rol de testemunha. Assim como eu falei para vocês no procedimento comum ordinário e sumário, é o momento para oferecer o rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Então tem que ser na inicial acusatória aí o rol de testemunhas, ok? E a lei não diz quantas testemunhas são. Nós vimos que para o procedimento comum ordinário são até 8 testemunhas, o sumário 5. Já a lei 9.099 ela não especificou. Parte da doutrina entende que seriam então 5 testemunhas, até 5 testemunhas. E outra parte da doutrina entende que seriam apenas 3, aplicando aqui de forma por analogia o que se prevê para o procedimento dos juizados especiais cíveis, que prevê o máximo de 3 testemunhas. Eu acredito que essa é a corrente mais acertada, justamente que para ser um procedimento mais célere, mais simples, que se coloque aí no máximo 3 testemunhas, ao invés de 5, que é o que prevê para o procedimento sumário. Então, aplicando aí no âmbito dos juizados cíveis até 3 testemunhas, seria uma forma de observar aí, por analogia, dentro do procedimento sumaríssimo do juizado especial criminal, ok? Então essa é a quantidade de testemunhas, tá? Então, oferecida a denúncia ou a queixa, essa será reduzida a termo, tá? Entregando-se cópia ao acusado, que ficará desde já citado e cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, tá? E também já ficará cientificado ali o Ministério Público, o ofendido, se estiver presente, e os defensores, tá? Então, essa aí é a primeira etapa. Então, oferecida a inicial acusatória,
que pode ser de forma oral ou subsidiariamente por meio de petição escrita, quando, por exemplo, o Ministério Público requerer diligências indispensáveis, também pode ser escrita, mas não é a regra é que seja oral, na própria audiência preliminar, tá? Aí nós passamos em que a parte citada para oferecer a defesa preliminar, tá? Então, de acordo com o artigo 81 da Lei 9.099, primeira parte, quando se abre a audiência, dá a palavra ao defensor para oferecer aí a defesa preliminar. E o juiz receberá ou não a denúncia ou a queixa. Então, como vocês podem perceber, a lei dos juizados especiais, ela prevê aí uma defesa preliminar, ou seja, a possibilidade do acusado ou autor do fato, né, se manifestar antes do recebimento da inicial acusatória. Nós vimos que ela se difere, portanto, da resposta à acusação, porque a resposta à acusação é oferecida após o recebimento da inicial acusatória. O artigo 81 da Lei 9.099, que eu vou mostrar para vocês aqui, prevê essa possibilidade da defesa se manifestar antes do recebimento da inicial acusatória. Então nós chamamos isso de defesa preliminar. E como eu já disse para vocês, é até mais benéfica ao autor do fato, porque por meio da defesa preliminar ele pode, por exemplo, buscar que as hipóteses de rejeição da inicial acusatória. Nós vimos que o objetivo principal na resposta à acusação é a absolvição sumária, porque a inicial acusatória já foi recebida. Muito embora, como a gente também já falou, seja possível para a doutrina e para a jurisprudência que o juiz reconsidere lá no procedimento comum, ordinário e sumário. Mas aqui, tal como no procedimento especial da lei de drogas, por exemplo, é possível o oferecimento dessa defesa preliminar, é o momento, na verdade, para o oferecimento dessa defesa antes do recebimento da inicial acusatória. Portanto, o que se busca principalmente aqui nessa defesa é que o juiz não receba a inicial acusatória, apontando, a defesa pode apontar aí toda a matéria da defesa, obviamente, não só as hipóteses de rejeição inicial acusatória, como também as hipóteses de absolvição ou de nulidade ou preliminares possíveis, apontando as provas, arrolando testemunhas. Então, mas o momento é de oferecer essa defesa antes do recebimento da inicial acusatória, tá? Então vou mostrar para vocês aqui o artigo 81. Então vejam. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Veja, mesmo chamando de responder à acusação, como é antes do recebimento da denúncia ou da queixa, se chama, na verdade, tecnicamente de defesa preliminar. Então, veja, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Então, regra geral também, ela é uma defesa que é oferecida oralmente. Muito embora nada impede que a defesa já traga essa defesa escrita. Mas como a lei do juizado preza pela oralidade, regra geral que seja feita também de forma oral, essa defesa preliminar. Então, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Após o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Então vejam aí que ela é oferecida antes, ela é apresentada antes do recebimento da inicial acusatória. Por isso se chama de defesa preliminar e não de resposta à acusação, tá? Então ela
se difere da resposta à acusação prevista lá no artigo 396-A do Código de Processo Penal, que é aplicável ao procedimento comum ordinário e sumário, ok? Então é neste momento então que a parte vai aí buscar toda a matéria de defesa. Então buscar aí as hipóteses de rejeição da inicial acusatória ou até as hipóteses de absolvição sumária, ou oferecer prova, arrolar testemunha, que como nós vimos aqui, há uma controvérsia se são 5 ou se são 3, tá? A lei não prevê expressamente. E oferecida a defesa preliminar, então o juiz vai para tem duas opções, ele pode rejeitar ou receber a peça acusatória. Então, apresentar a defesa preliminar, que refere ao artigo 81, né, abre-se duas possibilidades para o juiz: ou rejeita ou recebe a inicial acusatória. As hipóteses de rejeição são as mesmas previstas lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, ou seja, inépcia da denúncia ou queixa, falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal, falta de justa causa para a ação penal, né? Então, esse artigo 395 é aplicável também ao procedimento sumaríssimo, porque se aplica aquela regra 394, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que diz que o procedimento comum ordinário, algumas hipóteses, tem aplicação a todos os procedimentos, inclusive no âmbito dos juizados, tá? Então é o caso aí do procedimento sumaríssimo, tá? Então, se essa peça acusatória for rejeitada, tá? No âmbito dos juizados, o recurso previsto não é o recurso em sentido estrito, como é para o procedimento comum ordinário ou sumário, e sim a apelação. Se for rejeitada a inicial acusatória, o recurso cabível não é o recurso em sentido estrito, tá? E sim a apelação, que será interposta no prazo de 10 dias por petição escrita, em que se constarão as razões e o pedido do recorrente, tá? O mesmo prazo de 10 dias é dado também para o recorrido apresentar as contras-razões, tá? Então, se o juiz entender que não é o caso de rejeição e sim de recebimento, tá? Então ele vai receber, rejeita então as hipóteses do artigo 395. O juiz deve então citar o acusado, tá? E aqui vem algo que vocês podem estar se confundindo ou pelo menos gerando uma certa confusão. E a lei dá uma certa confusão. Eu vou voltar aqui. Então vejam só. Assim que é oferecida a inicial acusatória, naquela audiência preliminar onde não se chegou a um acordo, feita a inicial acusatória de forma oral, o acusado recebe uma cópia e naquele momento ele já é notificado para apresentar a defesa e para a audiência. No dia da audiência ele apresenta a defesa preliminar, oralmente, tá? Se o juiz agora recebe, ele é citado. É um negócio meio estranho, mas é assim. Por quê? Porque a citação, a doutrina diz que só pode ocorrer após o recebimento da inicial acusatória. E aquilo que ele recebeu antes para apresentar a defesa se chama notificação. Então ele é notificado para apresentar a defesa e para a audiência, certo? Para a audiência de instrução, que é una.
E no dia da audiência, o juiz recebe ou rejeita. Recebendo, ele cita o acusado, tá? Mas aí é, ele já tem, ele já terá oferecido a defesa preliminar. Aí alguns doutrinadores ainda dizem que é possível ele oferecer agora uma resposta à acusação, tá? Mas não é o que tem prevalecido. Então, no procedimento sumaríssimo, nós não temos duas defesas, uma defesa preliminar e depois uma resposta à acusação, tá? Mas sim será dado início à instrução do processo, tá? Então, vai dar início, mas é aquele momento em que ele é citado. Citado, já apresentou a defesa preliminar, mas aí se dá início à instrução do processo. Lembrando que o acusado ele precisa ser citado pessoalmente, tá? Então, mesmo no âmbito do juizado especial, não é possível citação, por exemplo, de forma virtual, por e-mail, por carta. Não é possível. A citação tem que ser pessoal, tá? Então, não é possível que se faça citação por meio de correio, não, é por mandado, e a citação precisa ser pessoal. Se o autor do fato não for encontrado, não for localizado para a citação pessoal, aí seria necessária a citação por edital. E no juizado especial, como a gente já falou, não comporta a citação por edital, tá? Então, não comportando citação por edital, o juiz terá que remeter aos autos ao juízo comum. Nós vimos que essa é uma das hipóteses de modificação da competência dos juizados, quando ele não é localizado para a citação pessoal. E chegando os autos ao juízo comum, lá se adota o procedimento sumário. Ok? Então espero que tenham compreendido, isso nós já vimos nas aulas passadas. Tá? Então a citação será pessoal e se faz no próprio juizado, como regra, né? Mas se não for possível no próprio juizado, será por mandado, e aí por oficial de justiça, tá? Que vai citá-lo pessoalmente. Então essa é a hipótese. A citação por carta rogatória não é possível dentro dos juizados, então se for necessário citar alguém fora do país, terá que ser remetido o processo para o juízo comum, ok? Se entende que é possível a citação por carta precatória, tá? Então não é possível a citação por carta rogatória, mas nada impede que seja por carta precatória. Pelo menos. E também é possível, segundo a doutrina, e aí tem até o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que é o enunciado 110 do 25º FONAGE, tá? O Fórum Nacional do Juizado Especial, que prevê a possibilidade no juizado especial criminal a citação por hora certa. Então não é possível a citação por carta rogatória, tá? Mas é possível a citação por hora certa, segundo a doutrina. Não está prevista em lei. O que não é possível é a citação por edital e a citação por carta rogatória. Tá? Então, o que não é possível de citação no procedimento sumaríssimo? Citação por edital e por carta rogatória. Nessas duas hipóteses, o processo precisa ser remetido ao juízo comum. Ok? Lá se adota o procedimento sumário. Mas se tem admitido a citação por carta precatória e a citação por hora certa. Ok? Então, aí nós temos as hipóteses então de citação no juizado especial criminal. Então, ele sendo citado, tá? Se apresenta já apresentou a defesa preliminar, o juiz pode ou não receber a inicial acusatória, tá? É possível também que o juiz absolva sumariamente no juizado especial, então ele pode receber a inicial acusatória e também pode, mesmo recebendo, absolver sumariamente quando presente as hipóteses do artigo
397 do Código de Processo Penal. Então é possível que ele venha aí a absolver sumariamente com base no artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, nas hipóteses do artigo 397, então tiver demonstrado uma causa de absolvição sumária como manifesta ausência de licitude, culpabilidade, ou que o fato não é típico. Então, todas aquelas hipóteses é possível também a aplicação por força do artigo 394, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Tá? Então, nada impede então do juiz ser absolvido sumariamente, do autor do fato ser absolvido sumariamente. Mas ele não sendo absolvido sumariamente, nós teremos início à audiência de instrução e julgamento, que é uma audiência una. Então, regra geral, tudo deve ser resolvido nessa audiência una de instrução e julgamento. Então, vou mostrar para vocês aqui a previsão do artigo 81 do Código de Processo Penal, da Lei 9.099. Então, veja só. No dia e hora designado para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação, tá? Então, se não o que acontece? Nessa audiência é possível ainda buscar a conciliação se não foi possível essa tentativa de conciliação. Então, mesmo sendo a audiência marcada de instrução e julgamento, se pode ainda buscar a conciliação se ela não foi tentada, tá? Ou não foi oferecida a proposta de transação penal pelo Ministério Público. Mas se já foi feito isso, não se conseguiu a conciliação, aí nós vamos propriamente para a instrução, tá? O artigo 80 diz que nenhum ato será adiado. O juiz pode, quando for indispensável, fazer a condução coercitiva de quem deva comparecer. Então, a testemunha que foi intimada e não compareceu, é possível fazer a condução coercitiva. Aí o artigo 81 fala: aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, que é aquela defesa preliminar que nós já falamos, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa, tá? Que nós também já falamos. E aí, havendo o recebimento e não sendo o caso de absolvição sumária, aí sim serão ouvidas a vítima, nessa ordem: vítima, se tiver presente, as testemunhas de acusação e defesa, e interrogando-se o acusado. Então, primeiro se ouve a vítima, essa é a ordem, tá? Depois vai para as testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, né? Passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação de sentença, tá? Não tem previsão aqui de ouvir testemunha por carta precatória. Contudo, se tem o entendimento, né, inclusive na jurisprudência, de que é possível, quando for indispensável, ouvir uma testemunha por carta precatória, ou seja, a testemunha que está em outra localidade, mas dentro do país. Só não pode por carta rogatória, mas por carta precatória a jurisprudência tem entendido que é possível, tá? E depois do interrogatório se vai para os debates orais. Então, são aqui as alegações finais orais. E aqui não tem previsão de alegações finais de forma escrita. Precisa então ser oferecidos de forma orais. E o prazo, o tempo é o mesmo, ou seja, de 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa. Não tem aqui a previsão de acrescentar 10 minutos. Então só se fala
a doutrina fala em apenas 20 minutos para cada parte, e logo depois já se profere a sentença. O parágrafo 1º diz: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Tá? O juiz pode limitar ou até excluir aquelas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Então, isso é o que se faz na audiência de instrução, que ela é una, concentrada, tá? Todos os atos, em regra, são realizados nessa audiência, inclusive a defesa preliminar, o recebimento da inicial acusatória, o juiz dizer se absolve ou não, e a produção de toda a prova é feita nessa audiência una. Logo depois, o juiz deverá então fazer a sentença, deverá proferir a sentença, tá? Então é neste momento que o juiz também já intima as partes a sentença, que será dispensado o relatório, o juiz não precisa fazer o relatório, e mencionará os seus elementos de convicção. Então vejam que o procedimento sumaríssimo ele é bem mais concentrado, preza pela oralidade, pela simplicidade, informalidade e celeridade. Então, esse é o procedimento sumaríssimo, na sua fase contenciosa. O recurso, vocês precisam pensar o seguinte: quase na totalidade os recursos são de apelação. Tá? Quanto à rejeição da inicial acusatória, cabe a apelação e não reze. A sentença condenatória ou absolutória também cabe a apelação. Tá? Então, basicamente é esse aí o procedimento sumaríssimo. Nós assim concluímos o procedimento sumaríssimo na sua fase preliminar ou fase não contenciosa, e agora a fase contenciosa do procedimento sumaríssimo. Vou encaminhar para vocês o material para que vocês acompanhem. É necessário que vocês façam a leitura também da Lei 9.099 a partir do artigo 77, tá? Que é o que fala do procedimento contencioso. Eventuais dúvidas, mandem para mim, tá? Pela plataforma Moodle ou por e-mail. E na próxima aula nós já vamos falar do procedimento especial do Tribunal do Júri. Então, com isso, nós encerramos aqui o procedimento sumaríssimo. Então, bons estudos e até a próxima aula.